Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um programa aqui hoje, recebendo dois convidados ilustres. Por que ilustres? Porque é uma empresa tradicional de 25 anos na cidade, que é o Ivanir Verona e a Emília Frari, da Detona Sul, uma empresa farroupilense de 25 anos, experiência por demais comprovada, foi notícia no Brasil inteiro no domingo passado, no dia 6, pela implosão do prédio da Secretaria de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul. A aplicação de explosivos foi de responsabilidade desta empresa farroupilense. Por que foi escolhida? Porque é uma empresa com uma história de mais de 600 obras no ramo de explosões em geral, né? Eles vão detalhar para nós isso aí. A empresa já utilizou detonações onde foi preciso 600 toneladas de explosivo numa hidrelétrica. O planejamento dessa implosão, que foi notícia no Brasil inteiro, porque o povo gosta de ver um prédio se desabar em 7 segundos, no caso, né? Teve um planejamento de 8 meses e colocou um prédio de 11 andares em 7 segundos no chão. A gente sempre via na TV, em várias redes sociais, acontecendo isso. E hoje temos o privilégio de ter nos nossos estúdios os responsáveis que foram escolhidos para fazer esse trabalho. Para os nossos telespectadores terem uma base, será preciso 1.600 caminhões para limpar a área que restou dos escombros, né? Escombros, ou final da obra, enfim. Foi gasto 200 quilos de explosivos com 1.184 detonadores. É a primeira grande explosão em Porto Alegre, em função do entorno da área dos centros históricos, desde 45 anos atrás, quando foi feito no Lojas Renner, né? Houve uma evacuação de 300 metros do local da obra e 28 órgãos se envolveram na operação. Eu fiz essa entrada aqui porque um programa só seria muito pouco para nós falar de tudo o que aconteceu, um planejamento de 8 meses. Quem assina o Jornal Farroupilha tem acesso, o Jornal Farroupilha fez uma página inteira mostrando aqui as imagens, e que nós vamos mostrar ao longo da entrevista também, de todo o início, meio e fim Nós temos 15 passos aqui, que nós vamos bater um papo com o Verona e com a Emília. Primeiro, vamos começar com as damas, né, Verona? Emília, como é que foi, assim, Primeiro, obrigado por vocês terem comparecido aqui, para nós é uma satisfação, porque é uma notícia de grande importância, né? Como é que foi, Emília, esse trabalho de 8 meses, assim, que vocês para chegar nesses 7 segundos final? Foi muito trabalho? Primeiramente, nós é que agradecemos, Lacir, pela oportunidade de estarmos aqui e também compartilhar com os telespectadores um pouco dessa vivência nossa, que é uma atividade um pouco maluca, né? Eventualmente, a gente é contratado com um trabalho meio, né, como eu diria assim, pesado, né? Complicado, e a gente brinca sempre que a gente não tem um trabalho, a gente tem uma missão. E é dessa forma que a gente faz com que as coisas fluam, né? Então, assim, esse período todo, desde a primeira visita nossa lá até o, então, dia 6, o dia da implosão, foi muito trabalhoso. Toda a parte de documentação. Porto Alegre tem uma peculiaridade que não é permitida a utilização de explosivos, então a gente teve que trabalhar bastante com os órgãos, né? A gente teve muita cooperação, muita boa vontade, né? Dos órgãos que a gente precisou deles para liberar. Claro que tudo dentro do trâmite natural, que não é muito fácil, né? Ilegal, no caso. Legal, exatamente. E assim que foi liberado, digamos assim, assinado o contrato, a gente, de imediato, a gente tinha 3 dias úteis para a gente entrar, né? Então, demorou todo o processo para até, digamos assim, definir por uma implosão, né? Que a implosão, ela não era a melhor opção, ela não estava entre as opções dos órgãos públicos, né? Eles preferiam outro tipo de demolição, e então a gente teve toda essa espera, né? Quando teve, então, ok, a empresa vencedora é essa, né? Vamos assinar o contrato, vocês têm 3 dias úteis para entrar na obra. E aí a gente teve que correr, né?
a gente já estava preparamos, digamos assim, a nossa empresa para isso, e entramos lá no dia 1º de fevereiro com a nossa equipe, composta por 7 pessoas, no primeiro momento, e de lá a gente não saiu mais até o dia 6. O planejamento foi bem maior, né, do que a execução, né, Verona? Verona, então, o teu primeiro oi aqui para os nossos telespectadores. Quem não conhece a família Verona, né? Eu quero fazer uma ressalva aqui que eu me esqueci, Verona. A família Verona foi responsável por fazer a réplica do Salto Ventoso na frente do centro de compra. Não sei se no pavilhão também também foi vocês? Também. Então, nós temos 2 réplicas em Farroupilha do Salto Ventoso. Uma lá onde era feita a Fenaquive, né? Ainda é feita, e daí eu copiei e quis fazer na frente do centro de compra. Eu falei na época com o prefeito Pascoal, com o Zé Mário entrou em contato com a família Verona, inclusive o teu irmão foi falecido, né? Isso. O primeiro nome dele eu não me lembro. Roberto. O Roberto. O Roberto foi quem executou a obra ali, né? Sim. E teve pedras ali que precisou um guincho especial para carregar ali, né? Exato. E hoje as pessoas que vêm no centro de compras tiram fotos ali, porque tem a queda d'água, né? Ele fez questão de fazer isso, né? Uhum. Então, nós colocamos um motor numa piscininha ali e a água toca ali, né? Então, muito obrigado por ter feito isso aí. É mais uma coisa que a família Verona fez e que só quem vê a placa lá que vê que foi o Roberto Verona e a família Verona que participou disso aí, né? Muito obrigado. Teu oi aqui por causa da nossa visita aqui. Boa noite, Glacir. Boa noite, telespectadores. Como a Emília fez a introdução, né? Uhum. Obrigado pelo convite de estarmos aqui e poder compartilhar um pouco de um trabalho que, como a Emília disse, né, foi desafiador, né? Nós já atuamos em muitas áreas com explosivos e culminou no domingo, né, com esse trabalho que cá entre nós era a cereja do bolo, né? Porque há muitos e muitos anos que eu ensaiava implosões porque eu sempre considerei que esse momento chegaria e chegou, né? Esse o bolo da cereja para ti é porque isso, assim, no teu ramo seria assim aquela coisa mais difícil e mais grandiosa para realizar, é mais ou menos isso? Pelo desafio, né? Porque com mais de 600 obras nesses 25 anos, né? Então, muitas delas, elas se repetiram, né? Embora que toda obra tem sua peculiaridade, mas, digamos assim, dentro da mesma natureza, da mesma linha, né? E a implosão já não, já saímos da rocha e fomos para o concreto armado, né? E outra questão importante é que no desmonte convencional, o desmonte é para fora e a implosão é para dentro. Então, eu estaria participando e participei de um desmonte para dentro, que é a implosão, em dentro, né? Muito bem. Nós fizemos aqui 15 itens, nós combinamos para dar uma visão para as pessoas que estão nos assistindo nas redes sociais e na nossa rede, né? Porque é muito complexo isso aqui, é uma coisa assim que em 7 segundos derruba um prédio de 11 andares, mas tem todo um trabalho por trás que nós vamos botar com imagem, né? Emília, primeiro começa com a sinalização. O que seria isso, para o público entender? Nós, como fomos os primeiros a chegarmos na obra, a gente precisou fazer a sinalização, placas, né, de identificação, sinalizando dos riscos, né, as faixas, as fitas zebradas, as telas de proteção. Então, tudo isso, esse foi o nosso primeiro trabalho, né, a colocação dessa sinalização, para que as pessoas que chegassem lá, elas já estavam orientadas, né, pela sinalização e também depois, na sequência, chegou o técnico de segurança. Então, é para isso, para que as pessoas chegassem lá e visualizassem. É uma área de risco, o prédio estava colapsado, então... Colapsado é que a qualquer momento podia desabar. Isso, né? aí, a gente não tinha certeza, ninguém tinha certeza do que poderia acontecer, né? Então, por isso. Verona, o segundo passo seria a demarcação das áreas críticas, restrição de acesso, até porque houve o óbito de 2 bombeiros, né? Gente experiente morrendo numa... Isso. Então, como durante o incêndio, parte do prédio desabou, muita parte das estruturas ficaram em situação de queda, né? Por exemplo, um vento muito forte
um trovão, qualquer deslocamento de ar. A própria trepidação do trânsito ali, que é intenso, né? Isso poderia, né, cair algum fragmento, algum bloco de concreto ou parte das ferragens que estavam lá. Então, nós fizemos, juntamente com a sinalização, nós demarcamos as áreas consideradas de riscos maiores para evitar, né, já a colocação de cerquite, justamente para que não ultrapassasse aqueles limites, né? Então, essa demarcação, digamos, foi uma análise da onde o prédio estava nas piores condições, que nós não poderíamos acessar de forma alguma. Muito bem. Nós trabalhamos isso nos 4 primeiros pavimentos, né? Que seriam os pavimentos aonde seriam efetuados os trabalhos posteriores, né? Muito bem. Esses bombeiros que vieram a óbito lá, foi durante o rescaldo, tem ideia de quando foi isso? Aproximadamente 1h30 do início do incêndio foi quando desabou. E eles estavam circulando no primeiro pavimento quando aquela parte do prédio desabou. Coisa, né? Foi um desabamento, né? E eles, com toda a experiência... Dizem quando localizaram eles, os corpos deles, um deles estava a um passo de sair da área. Olha só, né? E por que em 2? Porque eles precisam andar em 2, né? Para socorrer um outro. Isso, então, infelizmente, eles não conseguiram sair a tempo. E demoraram para buscar eles, porque muita coisa desabou, né? Sim, aí eles tiveram 6 dias praticamente 5 a 6 dias de trabalho de remoção, né? Com cachorros para, digamos, buscar qual seria, e aí, digamos, né, foi muito complexo mesmo, porque havia muito material, né? Então, não foi um trabalho simples. E outra questão, equipamentos trabalharam para o lado de fora do prédio, sem visão, mediante câmara, né? Então, a movimentação dos equipamentos era por câmara, se guiavam por câmara, né? Trabalho cirúrgico, então. Terceiro item, a gente lembrou aqui, que é liberar acesso aos pavimentos. O que seria isso? Tirar a obstrução? Isso, a desobstrução dos acessos, porque, como o Ivanir comentou, né, caíram, desplacou muita coisa, né, e aí a gente, para chegar nos pilares, né, para fazer a demarcação, pode-se ver pelas imagens, né, sim, que estava, assim, intransitável, né, e o risco de tropeçar, enfim, né, então os trabalhadores, para conseguir circular lá dentro, primeiro teve que se fazer essa limpeza, pelo menos a limpeza prévia nos corredores, apenas para eles acessar. Depois, com o passar do tempo, a gente foi adquirindo uma confiança maior, o prédio, digamos assim, ele foi correspondendo, foi mostrando, né, que ele estava um pouco mais estável. Nas extremidades, onde ele estava com estabilidade maior, a gente foi fazendo, então, essa limpeza mais profunda, né? A preparação na área de trabalho é essa sequência? Isso, a remoção da fiação, tubulação de ar-condicionado, teto que estava caído. Então, todo esse trabalho, né, ele teve que ser feito para depois nós iniciarmos as nossas operações num ambiente mais seguro, né? Então, havia muitos fios, né, fiação, isso poderia atingir um olho ou coisas assim. Então, nós tivemos que limpar essa área toda, né? Nós lembramos aqui que isso foi uma cooperação de 5 empresas, e nós estamos destacando aqui o trabalho da Detonasul por ser uma empresa local e que praticamente fez o trabalho pesado, né? Que é o início e também a responsabilidade dos explosivos, né? Isso, até porque uma das empresas entrou na nossa saída, né? Então, nós concluímos nosso trabalho no domingo, e aí, no mesmo domingo, eles entraram para fazer a parte de retirada. Então, cada empresa tinha a sua missão, e a nossa era justamente essa, ligada à implosão, né? Diretamente à implosão. No 5º passo aqui tem a entrada dos paredeiros. Quando ele me falou nisso, eu disse, mas o que é um paredeiro? É um cara que faz parede? Não, na verdade é o contrário, né? Ou seja, ele desmancha as paredes, né? Então, veio uma equipe, daí essa sim, equipe da empresa parceira do consórcio, que trouxe só o pessoal que com as marretas
derrubavam as paredes onde a gente precisava chegar nos pilares, né? Então, a perfuração e a aplicação dos explosivos, ela se deu nos pilares, que eles foram definidos previamente, né, pelos engenheiros. Pelo projeto. Então, é o projeto, e a gente ia avançando, digamos, nessas perfurações, conforme eles conseguiam acessar esses pilares. E esses pilares foram acessados através desses paredeiros. Inclusive, tem algumas fotos, eu não sei se foram disponibilizados para ti ou não, vídeos, também, além das paredes, aqueles janelões, né, nas laterais dos prédios também foram todas tiradas de lá com a maré. Para acessar, né? Tu falava ali no monitoramento, Verônica. O que seria esse monitoramento da vibração? Por que isso? Sim, então, como o prédio ele estava em colapso, né? E a força da gravidade acabaria derrubando o prédio. Questão de tempo. Sim, era uma questão de tempo, só que aí o perigo constava justamente nisso, porque ele cairia de que forma? Ele cairia todo, não cairia? Cairia para a Avenida Castelo Branco, causando outros acidentes, né? Então, era uma corrida contra o tempo, né? Tanto é que nós também tínhamos essa preocupação de que o prédio caísse antes de nós concluirmos o trabalho, né? Para quem está nos assistindo que não sabe onde é que foi isso, ele é próximo à rodoviária, próximo a Voluntários da Pátria e próximo aos hotéis Ritter e Continental ali, né? Então, tinha todo um entorno ali muito complicado para isso tudo, né? Isso tudo a gente vai falar aqui também, mas só para o pessoal se localizar. Tá. Então, com relação ao monitoramento, aí uma empresa nossa parceira, então a Nitro, ela fez todo esse trabalho de acompanhamento sismográfico, instalou aparelhos e fazia leituras constantes para mensurar qual era o comportamento do prédio, quanto ele movimentava. Vibração. Isso, as vibrações que nós causamos durante as perfurações, para nós termos parâmetros se poderíamos avançar para o centro do prédio, na área mais danificada pelo incêndio, né? Mais colapsada, que estava mais em movimento, porque as duas cabeceiras do prédio ainda era uma situação de construção mais estruturada e menos danificada pelo fogo, né? Então, nós partimos dessas extremidades, fomos trabalhando as extremidades e depois, sim, das extremidades em direção ao centro do prédio, porque nós tínhamos que perfurar aquelas colunas, né, nos 4 pavimentos. Então, esse monitoramento, ele foi nos dando tranquilidade pelas medições feitas, né? Então, nós tínhamos mais vibrações nessas medições, pudemos perceber claramente que transmitia mais vibrações os veículos que transitavam na Castelo Branco do que as nossas perfurações. Nós já sabíamos disso, mas nós tínhamos que comprovar isso por instrumentos. Registrar. Até para não prejudicar a empresa no futuro, né, de alguma coisa. Até sobre o monitoramento, nesse material que apresentamos, o Henrique, que é o responsável da empresa, professor da universidade. Parceiro da detonação. Isso, nosso parceiro e parceiro do consórcio da obra, ele pode te dar mais detalhes, né? Porque é mais a área dele. Nós vamos mostrar os vídeos dele aqui, né? Aí a perfuração nesses pontos acompanhou todo um projeto, né? Todo o projeto, isso. Eles vinham, faziam a demarcação nos pilares, começamos os trabalhos pelos pilares das extremidades, como eu já falei antes, porque o prédio estava em condições melhores, né? E aí foi conforme, digamos, a gente ia tendo mais segurança, esse monitoramento ia nos dando uma luz, aí foi se avançando para essas áreas mais colapsadas. E o envelopamento do prédio, parece assim que vão despachar o prédio? O que é isso, Verônica? O envelopamento, para quem não sabe, o que é? Digamos assim, é parte da operação de proteção, né? É um processo interessante, né? Então, são camadas de telas, né? E nesse prédio foram utilizadas nos pontos mais críticos 6 camadas de telas, né? Então, é revestido o prédio com as telas que se usam em construção, né, dos prédios. Só que nós tivemos lá
4, 5 e 6 camadas de telas, né? Mas não é a mesma tela que usa, ou é? Olha, ela é mais resistente, ela tem uma né? fibra mais forte, né? Com certeza, Tanto o custo disso não é barato, né? Não, e também dimensões, né? Então, vieram as telas, né? E também era uma preocupação conseguir as telas em tempo hábil, porque nós, assim que veio a ordem de serviço, nós tínhamos pouco tempo, né? E o cliente, né, queria algo rápido, porque era um contrato, né? Demoraram para decidir, mas depois tinha que ser para ontem. Sim, e aí Natural. as telas chegaram no domingo anterior. Uma Então, semana. nós tínhamos uma semana para costurar as telas, né? Porque nós envelopamos 5 andares, né? Olha só. E as telas, elas tinham praticamente 50 metros de comprimento e 12 de altura, então nós tivemos que costurar para atingir a altura necessária de envelopamento, que foram 5 andares. Como nós tínhamos explosivo em 4 andares, tinha que ter um andar a mais para proteger, né? E fixá-las também. O carregamento explosivo, como é que funciona isso? Porque sempre se falou em 4 andares. É só os de baixo que tem... Os 4 andares foram aplicados explosivos. Todas as perfurações foi aplicado. Mas é só nos 4 andares de baixo? Só nos 4 andares. O resto cai por inércia. Cai por inércia, isso. Olha só, né? Quer dizer que os de cima não precisa gastar explosivo. Não, porque a força da gravidade se encarrega, né? O importante é a base. Ele tirou a base... Isso, é colocar o prédio em movimento dentro, digamos assim, do planejamento para onde esse prédio, né? Ele está projetado para cair, né? Aonde é o melhor ponto de queda, qual a direção, né? Embora que seria um prédio com implosão central, como ele desabou uma parte, não tinha mais como fazer ele essencialmente central. Nós tivemos que derivar ele um pouco justamente porque não tínhamos mais toda a estrutura engastada, porque o lado leste do prédio havia desabado, né? Parte do lado leste do prédio. Todo um estudo ali bem... Sim, as condições de implosão, elas, digamos, o grau de dificuldade aumentou com aquela queda, porque não tínhamos mais uma estrutura em concreto engastada, né? A parte já não servia digamos assim, de engastamento. Porque a maioria das implosões que a gente vê nas redes sociais, na TV, é um prédio antigo, é uma usina muito antiga e tal, que está toda, né? Isso. Se divide, como é que se diz? Se espraia ali os pesos e tudo, e essa ainda tinha mais esse comprometimento. Isso. Né? Tanto é que se você observar uma imagem, digamos assim, mais na diagonal das cabeceiras, você vai ver que o prédio ele faz esse movimento. Ó. Ele levemente ele dá uma baixada, digamos, na extremidade leste, e aí depois ele desaba. Então, esse foi o trabalho, né, justamente para nós protegermos a Castelo Branco, porque na Castelo Branco, no lado norte-oeste, ou noroeste do prédio, naquele canto, ele estava a 3 metros da divisa com a Castelo Branco, e juntamente ali com os trilhos do Transurb. Então, nós tínhamos que proteger esse lado. Esse era o lado que o prédio não poderia desabar. Né? De jeito nenhum. Então, nós tivemos que afastar, criar um pequeno movimento de inclinação para ele desabar. Foi o que foi feito. E ali todo o trânsito foi parado durante esse período aí? Sim, o que havia de movimento em 300 metros foi parado tudo. Né? O Castelo Branco parou. Para o Castelo Branco, para os voluntários, né? Parou tudo. Evacuação dos prédios, das residências. Inclusive o viaduto que tem ali, né? Sim, a rodoviária foi para um outro ponto. O movimento ali do Rio Guaíba, tudo isso foi parado. Né? Olha só, né? Para evitar qualquer dano Exato, às né? pessoas, né? Aqui fala no tamponamento dos furos, seria a fixação para aproveitar bem o explosivo? Para ele tamponar, o tamponamento ele serve para segurar o explosivo ali para que ele possa, né,
fazer o trabalho como ele tem que ser feito, né? Agir da melhor forma possível, aproveitar todo o potencial dele para justamente ele fazer o trabalho que ele precisa ser feito. Porque senão, se o tamponamento não for bem feito, sai pela boca, né? Sai pela parte onde é mais frágil, né? Vira um foguete. Vira um foguete e não poderia. Até, digamos assim, para o telespectador, né? O explosivo ele atua da seguinte forma. No momento da detonação, é formado um alto volume gasoso a uma velocidade de 5.500 metros por segundo. Puxa vida. Então, na prática, a força do explosivo não está na massa, e sim no volume gasoso. Então, esse tamponamento, né, cria uma obstrução para que parte desse volume de gás saia pela boca do furo. Então, o interessante nesse processo é preservar o maior volume de gás justamente para obter o maior potencial de energia do explosivo. Né, aproveitamento total. E a amarração, que seria a ligação dos varais, que nós vamos mostrar as fotos aqui também, né? O que é essa amarração? Na verdade, essa amarração, ela vem de encontro àquilo que o Ivanir falou. Tudo isso foi muito bem planejado para que justamente a queda do prédio fosse exatamente aonde eles haviam estudado. Então, toda essa amarração dos iniciadores, né, como tinham vários tempos, eram 4 andares, vários tempos. O que seriam os iniciadores? Os iniciadores são aquela espoleta acoplada com o fio, né, que é inserida junto com o explosivo. Então, ali, o iniciador é o que vai, de fato, iniciar o explosivo. Então, era... praticamente uma espoleta para uma espoleta, os leigos? Então, foi puxado, só para você ter uma noção, do 4º andar, foram feitos esses varais justamente para ligar, porque todos os pilares de cada andar, na mesma linha, eles eram ligados no mesmo varal. Olha só que... Então, assim, dá um programa só para explicar essa amarração aí, que eu achei fantástico. É um negócio daqueles de fazer renda, praticamente. Nós tínhamos 29 varais, né, a título de informação. 29. Nesses 29 varais foram distribuídos esses 1.184 detonadores, que são tubos de choque, né, que na extremidade tem uma espoleta, aonde sensibilizado, né, através desse tubo de choque, né, ele sensibiliza a espoleta e essa espoleta, ela tem um tempo de espera, né, que nesse prédio nós usamos, né, tempos diferenciados justamente para nós causarmos essa movimentação direcionada para o ponto que nós queríamos, né? Então, mas ali tinha espoletas com 3.500 milésimos de segundo, 5.000 milésimos, entre outros tempos, né? Nossa, mas... Era uma variação bem grande. Por isso que tem poucas empresas habilitadas no Brasil para fazer isso, né? Porque tem uma coisa muito cirúrgica, né? Ela é muito técnica, muito cirúrgica, muito planejada, né? E você me falava que isso aí foi conferido várias vezes, a verificação, né? Sim, porque como nós tínhamos várias equipes carregando, né, nós tínhamos sim que conferir, porque eram nada menos que 1.184 tubos de choque, né, iniciadores, detonadores, como queira, né, mas, digamos, essa é a peça que sensibilizava a carga explosiva dentro do furo. E contar até 1.000 demora, né? E uma coisa bem interessante, bem rapidinho, que a gente teve que demarcar, colocar uma etiqueta em cada um desses iniciadores. Porque como é que a gente ia saber lá de cima, descia do 4º andar, para chegar lá embaixo? Quando chegava lá, como é que a gente ia ter certeza que era o pilar certo? Então, eu e mais uma colega, a gente ficou no sábado, a manhã toda, só fazendo a marcação. Aí, cada uma marcava, uma no norte, uma no sul, e depois a gente trocava. Quem marcou para ir conferir se de fato, então teve essa checagem. No dia seguinte, a gente fez novamente a checagem com mais outras 2 pessoas, para ter certeza de que tudo estava realmente como tinha que estar. É um quebra-cabeça. Né? O isolamento do local, que vê a Defesa Civil, já está quase nos finalmente, né? Envolveu todos esses órgãos aí. A preocupação, imagina 28 órgãos dando explicação, né? E vocês toda hora estão atendendo esse pessoal. Né? Na verdade, eu e o Ivanir, a gente não participou disso, porque como tinham outras empresas, então a Detonasul focou exatamente naquilo a que ela, digamos assim, o propósito pelo qual ela estava ali, que foi a perfuração, né? O principal, a perfuração,
o carregamento e amarração. Então, o nosso foco total era ali e a gente não tinha condições, assim, ó, da gente tirar o nosso foco dali em hipótese alguma, porque tudo ali tinha que dar muito certo. E qualquer desvio de atenção poderia comprometer o trabalho. Então, toda essa parte de isolamento diário ali foi, digamos assim, tinha uma comitiva, enquanto, concomitantemente ao nosso trabalho, essas reuniões aconteceram desde, eu acho que uns 20 dias antes do acontecido, todos esses órgãos públicos já se reuniam com uma parte da obra, né, um dos consorciados, para ir tratando exatamente disso. Foi uma missão diferenciada, né? Então, também era parte do trabalho de uma das empresas consorciadas, né? Então, fazer essa interlocução com esses órgãos, né? Esses ambientes e essa questão toda, na imprensa e etc. Né? A fase final, antes de apertar a caneta lá, né? Vocês colocaram 20 sismógrafos. Qual foi o objetivo disso, Verona, desses sismógrafos? Bom, aí não era mais para monitorar o prédio, né? Porque esse o que tinha que ser feito já estava, como se diz, o destino dele já estava definido. Esses sismógrafos eram justamente para nós fazermos leituras, né? Da velocidade de propagação das vibrações no momento da queda, da detonação, né, dessas cargas explosivas e da queda do prédio, né, do abatimento do prédio. Então, esses sismógrafos, eles estavam localizados, né, em todas as estruturas do entorno, em outras estruturas com essa questão de tombadas pelo, né, patrimônio histórico, etc. Então, em todos os pontos que nós consideramos importantes de nós fazermos um acompanhamento sismográfico para nós provarmos, né, termos essa comprovação que a propagação dessas ondas, né, a velocidade de pico da partícula estivesse de acordo com as normas, né, as normas ABNT. Olha só quantas vezes foi feito isso, né, ao longo do tempo para chegar numa assim, uma coisa cirúrgica ali, porque aí tem o viaduto, tem prédios ali históricos, que nem eu acho que tinha uma antiga revenda fora ali, que é um prédio muito antigo, deve ter mais de 70 anos ali, né? E depois tem um outro fator interessante, Glacir, e como Porto Alegre há muitos anos, né, quase aboliu o uso de explosivos, pelo menos nessa parte central, né, ali no centro histórico, etc. Então, esse público não está acostumado com essa dinâmica de explosivos, né? O que é natural no mundo todo, né? Então, a desinformação a respeito disso é muito grande. Então, nós e nosso cliente também, que é o Estado, né, o governo do Estado, queria sim essa preservação, né, termos em mãos, né, levantamentos, né, informações que comprovassem, que atestassem que de fato o trabalho ele foi essencialmente executado dentro das normas. Emília, vocês foram notícia domingo passado e vão ser notícia amanhã de novo. Maravilha! Né? Em função do grande investimento da Biamar, né? Isso vocês aí. Trabalharam bastante tempo ali também? Nós fizemos um belo trabalho ali, sim. Toda a parte de fundações ali, a gente trabalhou. Eu não me lembro quanto a gente desceu ali nas sapatas, tu lembra, Ivanir? 9 metros? Teve um ponto que foi, né, onde eles instalaram o reservatório d'água, né? Que é um reservatório de 20 mil litros ou mais? Não, é muito maior. 200 mil, talvez. Uma coisa, 200 mil é uma litros. coisa grandiosa. Né? Então, a gente teve a honra de fazer parte, né, da construção ali, mesmo que no início, né? Depois a gente teve também todo o trabalho no talude, né? Que a gente fez a aplicação da tela. O que é o talude? A parte de trás da obra, deixa eu te explicar. Descendo a Paulo Broilo, né? Então, descendo a Paulo Broilo, ali na encosta do prédio, teve um barranco de uns 9 metros de altura, todo esse barranco ali, para evitar que caísse em pedras ou a terra desmoronasse, foi feito todo um tratamento nele, com concreto projetado, com atirantamento, com
Barbacã, com tela. E me ajude com mais o que, Ivanir, porque é muita coisa. Esse trabalho, né, se chama solo grampeado, né? Então, é feito todo um trabalho de perfurações e instalações de tirantes, né? E esses tirantes, depois, eles são fixados junto com uma tela, né? Uma tela metálica. Feito isso, são instalados drenos superficiais, justamente para a questão de drenagem, né? Como praticamente se constrói uma cortina projetada, requer drenagem. Então, esse Barbacã, ele tem essa função, drenar a água. E depois é projetado o cimento, né? Mas ficou um trabalho muito bom, né? E o túnel também, vocês participaram, com certeza, né? Não, na região do túnel... Não precisou? Não precisou. Ali não era um maciço de terceira categoria, rocha, era um material de segunda categoria, um basalto já num avançado estado de decomposição. Então, ali foi retirado por equipamentos, né, mecânicos, né, hidráulicos, rompedores, por uma outra empresa parceira nossa. Eu vi o pessoal da Biamar esteve na Espaço e nós passamos aqui também no fim do expediente na TV, né? E eu vi eles comentando que aproveitaram uma parte da rocha que vai ficar exposto dentro da empresa, né? Vai ficar bonito, né? Porque é uma coisa inédita, né? Isso, esse trabalho se vê muito nas rodovias, nas encostas das rodovias, né? Aquelas encostas que são revestidas, né, com cimento e existem os pontos de drenagem, é esse trabalho. Né? Muito bacana. Por incrível que pareça, 36 minutos, né? Tempo voa, né? Voa o tempo, né? Se eu não falei alguma coisa que a Emília queira falar, suas palavras por hoje. Olha, de minha parte, acredito que a gente fez uma abordagem, né, bem ampla sobre todo o trabalho feito, todo o trabalho realizado, e acredito que o público, né, talvez não tenha conseguido, e certamente não, né, com pouco tempo, entender todo o processo, mas quero dizer que foi muito gratificante vir aqui, né, falar sobre esse projeto, e com certeza, né, vocês nos verão em outros momentos também, falando de outros projetos, e agradecer, Glacir, pela oportunidade de estarmos aqui e divulgar o nosso trabalho, porque a gente trabalha pouco em Farroupilha, o nosso trabalho, a gente atende os clientes, por exemplo, agora a gente está atendendo Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul, e onde mais, esses no momento, né? A região das hortênsias, né? Com aqui, intensidade Gramado, Canela, é onde a gente trabalha, e muito pouco em Farroupilha. Então, muitos dos farroupilhenses quase não ouvem falar da Detona Sul por esse motivo. Né? São 25 anos de trabalho, né? Ivanir, suas palavras aqui para fechar isso aí. Bom, começamos com a dama, terminamos com... Bom, eu diria que foi um desafio, né? E um desafio que eu queria há muito tempo, né? E transcorreu dentro da normalidade. E domingo também, para nós, foi um dia muito especial, porque, além da implosão, nós varamos um túnel lá em Cantagalo, no Paraná. No mesmo dia. No mesmo dia, né? Então, foi um dia memorável para nós. Logramos êxito nas duas operações, né? Ou seja, chegamos do outro lado do Moro, lá no Paraná, no ponto marcado, né? Ou seja, não desviamos, né? A topografia trabalhou bem. E também eu quero dizer que agora, dia 20, nós estaremos completando 25 anos de empresa. Olha só. Faltam 9 dias. É uma data, é uma vida. E já ultrapassamos as 600 obras, né? E também eu quero fazer um agradecimento à nossa equipe, que trabalhou com afinco, entusiasmados nesse desafio, né? Embora tenha sido o primeiro dentro dessa natureza. Primeiro de muitos, com certeza. Né? E eles estão vibrando, elas estão muito contentes, né, com o resultado da operação. E agradecer a você pelo convite aqui, os telespectadores, né? Estamos aí para isso e vamos sim. Agora vamos para os próximos 25 anos, com mais desafios ainda, porque temos muito tempo pela frente, sim. E nós vamos aproveitar cada
cada momento. Isso aí. A vida é para viver bem, né? É isso aí. Muito obrigado. Encerramos por aqui, porque chegamos a 40 minutos, né? A gente tenta fazer nos 27, mas é difícil, né? Muito obrigado.